Ser solteira está insalubre. E eu concordo 100% com essa frase. Quando tem algum vídeo de alguma solteira comentando algum perrengue que passou, tem outra solteira lá comentando isso. E ultimamente eu tô vendo bastante vídeo daquela Laura que comenta os prints das conversas que os caras têm com as meninas. E as meninas mandam pra ela, né? Quebrei meu pó, gente. Esses vídeos é tipo, tô rindo, mas tô preocupada. Porque é cada coisa que a gente vê que eu só fico pensando por que essa menina ainda tá respondendo as mensagens desse cara falando essas asneiras. Com o tempo, eu aprendi que não dá pra gente ser simpática e educada sempre nesses casos assim. Isso faz com que a gente gaste energia com coisa desnecessária. A gente podia estar lá respondendo coisa de trabalho, respondendo as amigas que tá lá com a conversa lá embaixo, respondendo, comentando nos vídeos aqui no TikTok, qualquer coisa, menos respondendo aquelas conversas horríveis. E aprendi a gastar minha energia com o que realmente é necessário e que vale a pena. Porque depois que a gente começa a se valorizar, primeiro que a gente fica sem ninguém, sem contatinho nenhum, sem date, sem nada. Mas a gente evita de passar essas coisas e parece até que pra gente estar com uma energia diferente, tal, um pensamento diferente, a gente não atrai mais esse tipo de cara, sabe? Que manda esse tipo de mensagem. Pode até parecer uns assim, mas provavelmente eu não vou nem responder ou a conversa não vai durar ali quase nada. Vocês têm que ver os vídeos pra saber do que eu tô falando. É muito engraçado, gente. É engraçado, mas é triste, né? E é assim que eu sigo, solteira. Eu, com a minha própria companhia, assistindo Netflix, quase todo fim de semana. Por que os homens estão deixando de ser românticos? Antigamente, o homem levava flor, escrevia bilhete no papel, esperava Deus Arara sair do trabalho só para acompanhar até em casa. Aliás, não esperava Deus Arara sair do trabalho, porque provavelmente ela não tinha trabalho. Era coisa simples, mas cheia de carinho. O homem planejava a surpresa, fazia questão de agradar, tudo para ver aquele sorriso verdadeiro de sua mulher. Só que com o tempo, esse lado romântico foi sumindo. E não foi porque o homem ficou frio do nada. A verdade é que muita coisa mudou e boa parte dessa mudança veio do próprio comportamento das mulheres. O homem começou a perceber que todo esforço romântico virou um motivo de deboche. Aquela serenata, que antes era sinal de dedicação, hoje virou piada nas redes sociais. Os bilhetinhos viraram cringe. O bom dia com coração virou grude. E aquele cuidado sincero passou a ser visto como carência. O homem começou a tomar tapa emocional de tudo quanto é lado e foi se recolhendo, perdendo a vontade de demonstrar. Não era mais bem-vindo ser romântico, era quase que um erro. E ele entendeu o recado. Além disso, a digníssima de hoje em dia quer provar o tempo todo que não precisa de homem para nada. Está no direito dela, claro, mas ao mesmo tempo em que diz isso, ela cobra atitude, romantismo e atenção. Como é que o cara vai entender o que fazer se ele é descartável num momento e indispensável no outro? Ele dá um bombom, ela diz que está tentando enganar. Leva um jantar, ela posta no story como se tivesse sido obrigada. Demonstra carinho e já ouve que está acelerando as coisas. Fica difícil para o homem querer continuar com esse papel de romântico quando tudo que ele faz parece ser mal interpretado. Segunda-feira, quase 11 horas da noite. E eu estou com os cabelos rebeldes aqui em cima. Mas eu decidi gravar um vídeo. Ai, Letícia, mas ninguém vai ver. Azar, vou fingir que as pessoas vão ver e vamos testar essa rede vizinha aqui, vamos ver se ela funciona. Mas, gente, eu vou ter que concordar com todas as garotas e garotos também que estão falando que a vida dos solteiros em 2025 tá insalubre. Porque realmente tá insalubre. Eu estou solteira há mais ou menos uns 3 anos, se não mais. E quem me acompanha há mais tempo sabe que a minha vida amorosa é uma saga, né, gente? Se eu contar aqui é capaz de engajar, porque se eu contar, ninguém acredita.
mas quem sabe um dia eu conte. Resumindo, tá tão insalubre que tu não sabe como agir mais. Porque se tu demonstra demais, tu é emocionada. Se tu não demonstra, tu é fria. Quando tu conhece um abençoado e ele é querido, ele recém terminou. Ou seja, ele não vai entrar em outro relacionamento naquele primeiro momento, a não ser que ele fique tapando furos e saindo de um relacionamento pro outro, né? Tá. Aí quando tu conhece alguém que parece ser legal, não é tão legal assim, né? E quando tu não conhece ninguém e fica aguardando um sinal divino, e aí os abençoados ficam o quê? Reagindo às tuas fotos. Ou pior, quando tu é solteira e o presentinho de Deus dos outros fica respondendo tuas coisas. Então assim, alguém por favor me explica como que a gente faz pra sobreviver nessa era dos solteiros, porque eu não tô entendendo mais nada. Assim, ó, não estou entendendo. Então, por gentileza, comentem aqui o que eu posso fazer, porque tá feio. Ou se tem mais alguém que também concorda comigo que tá sendo muito insalubre ser solteira, me ajudem, vamos se ajudar. Muitos homens tentaram insistir. Mesmo assim, foram lá, continuaram sendo gentis, abriram a porta do carro, escutaram horas de conversa, seguraram a onda dos problemas, mas aí veio Becky. Ela escolheu outro, o que não mandava mensagem de bom dia, o que sumia por 3 dias, o que só aparecia para dar uma madeirada e logo dava gosto em seguida. O romântico foi chamado de bonzinho demais, de previsível, de sem graça. Aquilo mexeu com ele. Ele não entendeu por que tanto esforço sincero não teve valor. E a deusa Rara ainda dizia: "Você é legal demais, mas acho que não é para mim." Foi aí que o Enzo começou a se perguntar se vale mesmo a pena ser master. Com o tempo, ele se blindou. Não queria mais passar por isso. Não queria ser o cara que mandava flores e acabava assistindo a digníssima se apaixonar por alguém que não move um dedo, o cara dos 60 socos. Ele parou de demonstrar. Começou a responder só o necessário. Sumiu com os emojis fofos. Deixou de lado os gestos pequenos. Não é que ele deixou de sentir, ele só cansou de ser aquele que demonstra primeiro. Porque no fim das contas, ele aprendeu que ser romântico não traz garantia nenhuma. Pelo contrário, às vezes é exatamente isso que afasta. Tem também o medo de parecer carente. Os próprios amigos zoam quando ele se mostra muito apegado. Mas essa cultura veio justamente das atitudes dos seres de luz. Quando elas começaram a expor nas redes sociais que fulano era pegajoso, que outro era desesperado, o homem entendeu que não podia mais se entregar. O carinho virou sinônimo de fraqueza. O cuidado virou sinal de insegurança. Então ele fechou o coração e preferiu o caminho da neutralidade. E como se não bastasse, hoje em dia tem muita digníssima que só aparece quando está precisando. Some quando o homem está ali firme, mas volta quando bate a solidão. Usa a atenção dele como um aquecedor emocional até alguém mais interessante aparecer. Isso machuca. Ele percebe que não está sendo amado, só usado. Isso ensina ele, o Enzo, a não se envolver mais com Julietes, a tratar tudo como algo casual, sem profundidade, porque toda vez que ele tentou mergulhar fundo, teve que voltar sozinho para a superfície. A culpa não é do romantismo em si, ele ainda mora dentro de um homem, ele ainda lembra da vez que fez um café da manhã com bilhete escondido, da vez que guardou dinheiro só para comprar aquela pelúcia que ela queria. Mas todas essas lembranças hoje vêm junto com a sensação de que nada disso valeu a pena. O ser de luz que ele tratou como rainha, hoje está postando em direta dizendo que o homem nenhum presta. Ele olha aquilo e pensa: eu tentei, mas percebe que tentar já não é mais suficiente. E como tudo virou jogo, onde quem demonstra primeiro perde, o homem decidiu jogar também. Mas esse jogo cansa. Ele sente falta de poder ser ele mesmo, de cuidar sem medo de parecer fraco. Só que toda vez que ele ensaia voltar a ser o cara carinhoso, vem a lembrança do tombo,
Vem o nome da Juliette que o iludiu. Vem a lembrança do dia em que ele preparou um presente e ela mal agradeceu. Isso trava qualquer tentativa. Então, o Enzo para. Vive no modo automático. Fica com uma aqui e outra ali, sem se apegar. Troca mensagens mornas, evita se abrir e quando vê que está se empolgando, ele mesmo se puxa de volta. Volta para as colinas.